Olá! Então, complementando o vídeo passado, né? Tem coisas que eu acredito, né? Que eu vou até levantar aqui, que para mim são conjecturas, né? São ainda estudos. A base de interpretação também dá para enxergar isso dentro da palavra. Porém, tem coisas que eu bato na tecla, né? Que eu vejo, que eu estou enxergando, né? Que eu acredito firmemente que seja, né? Que aponte sim para algo, né? Apesar de eu não ter essa facilidade de externar, né, o entendimento. Mas eu vou passando e o Espírito Santo faz o resto. Eu vou passando o que eu estou enxergando, vamos ver se vocês vão entender ou não. No vídeo passado eu falei dos tempos determinados, né? O símbolo do infinito, né? Eu falei então que a gente teve um período, né, sintrópico, né? Que é o tempo celeste. E agora estamos no tempo entrópico, né? Que é o tempo terrestre, né? O tempo perecível, né? E que teve um sábado celeste, que até então era sintrópico, né? Que não tinha nada de ruína, era tudo perfeito. E haverá, estamos próximos também a um sabate, o verdadeiro sabate, o sábado a ser guardado com mãos santas, né? Então, um sábado terrestre, né? E eu só queria apontar como complemento, né? No vídeo passado eu acabei esquecendo de mencionar, é bastante, tem muita coisa também em cima disso, né? Que eu ainda não mencionei. Mas como eu falei, né, tem coisas que são conjecturas, tem coisas que eu enxergo dessa forma, como certezas. Por quê? Né? Deus criou Adão, né, para cuidar do jardim, né, para ser o jardineiro, para arar a terra, né, cuidar da terra. E Zain, né, Zahin, não sei como fala em hebraico, né, é o sétimo número do alfabeto hebraico, né, e ele tem dois significados, né. Ele tem o significado de arado, né, então remete ao trabalho na terra, né, e ele também representa a arma, né, guerra, né. Então, nesse primeiro sábado, Deus criou Adão para cuidar do jardim, para arar a terra, né, para trabalhar na terra. Porém, sábado é proibido o comércio, né? Está escrito que Satanás fez seus comércios no céu, né? Fez algum acordo com Adão, não com Adão, né? Caiu e depois foi descambando, mas, né? De arado, de trabalhador na terra, né? É escrito, né? Tem Gênesis, Enoque também, né? Dos Néfilins, né? Que ensinaram a arte da guerra para os seres humanos, né? Então, nesse sábado aqui ele foi corrompido. Então, de arado, né? De arado, vou pôr aqui o azinho de arado, né? De trabalho, de arado. Ele passou para arma, né? Também é uma, não faz muito sentido, mas deu para entender, né? Então, o primeiro sábado ele foi corrompido nisso, né? Era para o ser humano, para o homem trabalhar a terra, fez os comércios e começou a guerra, o mal entrar aí nesse mundo, né? Então, quando ele começou a ser a destruição, que a arma, ele remete à destruição, né? A arma, querendo ou não, só faz isso, né? Não tem utilidade. Ela pode ser usada assim para salvar, né? Mas se não houvesse arma, não teria necessidade de se defender com ela também, entendeu? Então é um objeto de destruição, né? E não de construção. Então é um objeto entrópico, né? Então ele vai sempre para o caos, né? Para a ruína. Então começou como Zain arado e passou para a arma. Então vou pôr então, o desenho de um arado. Não sei nem como que eu desenharia um aradinho aqui, né? Que o boi puxa e passou para a espada. E esse sabate que nós estamos próximos, nós estamos nos aproximando desse tempo, né? Vai, está escrito também em Apocalipse, que vai ser desmanchado todo tipo de arma de espada, né? Para fazer arado, né? Toda arma vai ser destruída para começar de novo o tempo do arado. Então, a gente caiu do arado para a arma no primeiro sábado, e no último sábado a gente vai voltar a ser sintrópico, né? A buscar, ainda vai ser entrópico, né? Porque tá aqui dentro ainda
da semana, digamos assim, no tempo determinado da entropia, porém buscando já que uma mescla com essa entropia. Então a restauração de todas as coisas, não é reforma, é restauração de todas as coisas. Então o ser humano caiu do arado para a guerra e vai voltar da guerra, final da guerra, vai destruir todos os armamentos e voltar para o arado e vai entrar de novo num tempo sintrópico, né? Um tempo de edificação, de restauração, né? De edificação, né? Então esses tempos determinados, né? Aponta para isso. Aí o que eu queria dizer, né? Se eu for pegar aqui como exemplo, eu até já deixei desenhado, bem mal desenhado aqui, o que eu acredito como conjecturas, né? Então é uma ilação. Não faz de conta porque está na Bíblia, é uma forma, dá para se interpretar, entendeu? Mas eu já não bateria como sendo fielmente seguido. Isso sim, e isso daqui é Bíblia, tá? Então tem Apocalipse e Gênesis, tanto no início quanto vai ser no fim. E isso daqui eu bato na tecla que isso daqui não é conjectura. Para mim vai ser fato, né? Agora aqui para mim é conjectura, né? Eu vejo o pessoal falando do até aquele filme Código da Vinci, né? Da linhagem real de Cristo, né? Linhagem real, Santo Grau, né? Eu acredito, vendo também, estudando vários, tanto a Bíblia quanto apócrifos também, eu acredito nessa parte como conjecturas, né? Ah, eu deixei até em vermelho, eu não sei se o pessoal conhece, né? Chama-se escala de eu acho que é com 2N ou com 2C, não lembro. Fibonacci. Ou é 2N ou 2C, aí depois procura, né? A escala de Fibonacci. O que ela aponta? Ela é a proporção áurea, tudo que tem a criação, tanto o universo quanto na Terra, as plantas, né? Tudo tem essa proporção, essa linha, né? Eu acredito na linhagem, se eu fosse falar do Santo Grau, da linhagem real de Cristo, eu acredito nisso, né? Se for pegar a escala, como usando de exemplo também como base o vídeo anterior, né? Que a mão, né? A mãozinha, que primeiro era Deus, né? Aí da essência dele ele dividiu e passou a ter o Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo, junto a Deus, teve a criação, a geração, né? Gerar, né? Jesus foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Né? Depois dele, já é aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto dia da criação, né? Do período sintrópico, né? Do período celeste. Então, o que eu acredito? Na linhagem real, né? Que desde aqui o tempo de Cristo, a partir dele, por ele e para ele todas as coisas foram criadas, né? Então, a partir dele que ter gerado tudo igual no vídeo anterior, né? Então, a partir da criação, da geração, né? Gerado de Cristo, essa linhagem dele, digamos assim, essas manifestações, várias parousias. É que aqui é muito complicado, né? Mas se caso alguém tiver interesse, né? No livro de Raziel, que ele fala que a gente está no. Vai entrar no. Não estava no tempo que foi escrito, com 10 serafins. Serafins você sempre divide por 4. Aí você conta quantos quadrados. Aí no final, para dar 12 serafins, dá o número na escala de Fibonacci, o 144. Não é nem 1000 mais, já vai embora, que é a plenitude, né? 12, 144 é plenitude, digamos assim, de pessoas, de criação, né? De algo criado. Plenitude da criação, dos seres criados, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, que na minha cabeça faz mais sentido, mas o livro de Raziel, se vocês, né, tiverem interesse em ler, vocês vão ver a história, né, a queda antes, né, no período celeste, até antes de Enoque. É interessante, assim, muita coisa dá para ver que foi adulterada, muita coisa ali dá para ver que foi posta, mas dá para filtrar. Tem verdades ali, sim, tem verdades ali, dá para enxergar, mas tem que ter muito discernimento, né? Mas tem verdades ali, sim. É que o que a gente pega hoje, fácil acesso na internet, né? Tá bem adulterado, mas dá para separar o que é certo e o que é errado. Dá para ter essa noção, sim. Porém, se, né,
Não recomendo ler logo de cara, porque a maioria não vai entender nada, né? Mas acompanha aqui, depois vocês passam para lá. Mas enfim, o que que eu, né, conjecturas, o que que eu ainda está em base de estudo, né? O que que seria o santo grau ou a linhagem real, né? É a manifestação de Cristo, ele vindo no período do quarto dia, aqui é sempre manifestação no meio, ele vindo no quarto dia, e no primeiro dia teve com Adão, e. Oh, caramba! É complicado, é até de explicar. Eu voltei aqui, peço desculpa, eu fiz as contas, né? Mas vai ser muito complicado de explicar os tempos dentro da escala de Fibonacci, dentro que é um número matemático, principalmente uma aula de física aqui, mas não é isso o intuito. Resumidamente, então, aqui fica outra, né? Eu tô aqui, eu vou pulando informação, que eu sei que eu tô pulando informação, aí fica a vozinha, ó, você tá omitindo essa coisa, você não tá falando isso, ó, eles não estão entendendo nada, né? Fica, né? Tô achando que eu sou louco, mas, enfim, resumidamente, né? Vamos lá para a ilação. O que eu vejo, a linhagem de Cristo, assim como Deus é Pai, né, tem o Espírito Santo que representa, né, a mulher, o verbo é feminino, ruá, né? Ruá. E o filho, né? Assim como Deus é Pai, isso é ilação, tá? Não me apedreja por causa disso, não. Né? O filho, aqui é o ancião de dias. Ancião de dias, o filho, né? O filho do homem sempre tem na Bíblia, né? Vai ter com um ancião de dias. Até que o filho se torna ancião de dias. Né? Então, para mim é essa geração, né? Esse ciclo, né? Isso daqui que remete ao santo grau ou à linhagem real. É um ciclo, a gente tanto pode estar desde o início desse ciclo, agora que, não sei se vocês estão captando o que eu quero dizer. O universo, digamos assim, esse ciclo de cristianismo foi gerado a partir de Deus, Deus Pai, Deus agora, ele sendo um, ou ele já sendo. Vou terminar aqui que vocês vão explicar. Vou pro fim para voltar pro início. Vamos lá. O Filho, que é Jesus, né? Ele se torna. Ele aqui ele começa como filho, tem toda a trajetória dele, o sacrifício, e aqui ele se torna pai, né? Então aqui ele vai ter o filho e o filho do filho dele, né? Aqui ele se torna pai, aqui é o filho dele. Aqui é o filho dele futuramente vai se tornar pai, né? Em um ciclo constante, entendeu? Uma linhagem, literalmente uma linhagem real, né? Então, por exemplo, Jesus, aqui pode ser pai, a gente está no começo dessa matemática, vamos pegar a matemática então, para ficar mais fácil vocês entenderem por baixo. A gente pode estar no começo dessa matemática, ou a gente já pode estar lá no final dela. Mas sempre assim, sempre tendo Deus único, porque é uma linhagem, né? Deus é Deus aqui, né? Deus Pai é Pai aqui, ele também vai ser Pai aqui. É a linhagem, está no sangue, o sangue real, né? O sangue real. Igual no filme do Constantino não, Código da Vinci, né? É a linhagem real, só que uma linhagem celestial. Não sei se vocês estão entendendo, né? Que é muito matemática. Na matemática fica mais fácil, mas eu teria que fazer um exercício aqui gigante aqui só para tentar você começar a ter uma noção. Mas, não, creio que aqui já dá para ter uma noção, se é uma ilação, tá? Mas, por que que eu penso, né? Eu vejo dessa forma também, né? Não é que eu acredito fielmente, né? Isso daqui pode ser melhorado, né? E dar aquele estalo, não é isso. Porque, assim como Abraão, né? Moisés, né? Bastante patriarca assim, na Bíblia, eles tiveram filhos depois da velhice, né? Então, eu acredito que, né, Jesus, ele se torna um ancião de dias e o filho dele é gerado na velhice.
né? Aí o filho pode ser tanto literal, um filho, filho, por isso que ele nunca foi casado, né? Na terra, nunca concebeu um filho na terra, ou o filho sendo nós como filho de Deus, né? Sendo adotados, né? Por ele sendo considerado filhos. Então Jesus se torna pai, como Deus, assim como Deus Pai, que ele também se torna como um ancião de dias. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês, que ele se torna, né? Ele vai assentar ao lado de Deus nesse trono. Eu acredito fielmente como pai, não mais como filho também, entendeu? Então aqui, digamos assim, aqui é o trono, né? Aqui ele fica um com o pai, ele se iguala com o pai, né? Ele não, né, enquanto ele passou na terra, ó, não me apedreja, posso estar falando bastante heresia aqui, mas é uma conjectura, né? Pela matemática é mais fácil enxergar. Mas aí o filho dele também, né? Um dia vai se tornar pai e vai estar no mesmo trono, né? Na mesma posição, no mesmo ministério, né? Tendo a unidade, né? Tendo a mesma mente, mesmo espírito, né? E esse ciclo, essa linhagem real, né? É uma conjectura, né? Como eu falei, é bem complexo, né? Você teria que pegar por base muito apócrifo, até na Bíblia também, né? Como referência. Mas assim, eu acredito sim, né? Ele vai habitar conosco, vai voltar a tabernacular conosco, né? Deus Pai. O filho vai entregar a chave para o pai, mas o filho, né? Um dia ele vai se tornar pai, assim como nós, porque assim na Bíblia, tudo quanto na Bíblia, quanto em nossa vida, Deus deixa esse exemplo, né? No nosso corpo tem muito ministério, né? Muito mistério no nosso corpo que aponta para as regiões celestes também, aponta para tudo da criação, tudo, nada tem deixa de ter um significado, né? Tudo tem um porquê. Então, né, assim como, né, eu já fui filho, hoje eu sou pai, né? Meu filho também um dia vai se tornar pai, vai ser como igual a mim, né? Vai ser pai, né? Espero eu, com a graça de Deus, né? E assim por diante, essa linhagem, essa continuidade minha, né? Vai passar, digamos assim, de eternidade em eternidade, né? Isso que a gente espera é essas sombras e a realidade celeste. Então, uma coisa vai apontando para a outra. Então, mas aqui, ainda como é muito complexo, aqui é uma ilação. Aqui não é que é um faz de conta. Assim, você consegue achar isso na Bíblia? Consegue achar. Né? Se eu fosse querer forçar uma queda de braço, não, é isso e ponto, eu tô certo, eu tô com a razão. Tá aqui o Santo Grau, né? Tá aqui, ó. E é isso e ponto. Não, isso daqui eu tô falando. Ainda tô estudando, né? Eu senti no coração de partilhar. Porque vai que tem mais gente que, né, chega esse vídeo até a pessoa falar, nossa, faltava isso pra mim que eu tava com pensamento, isso daqui encaixou, é a forma que faltava aqui. Então um vai ajudando o outro. Várias cabeças pensam mais que uma. Deixar aqui. Mas é isso. Esse é só um complemento do vídeo anterior, aí explicando, né, certinho o Zain, né, o número 7 do alfabeto hebraico. Então voltando, né? Que nós fomos criados para cuidar da terra, né, acabamos fazendo guerra, e no primeiro sábado, no primeiro sete, né, no primeiro sábado celeste, sintrópico, e agora no último sábado, no último sétimo milênio, né, vamos entrar no sétimo milênio, então de armas passando de novo para arado, isso é bíblico, isso daí está na Bíblia, né, isso daí não é heresia não, né, não é porque não enxergou, porque não vê que não vai existir ou que não vai se cumprir. Beleza? Então fica assim, espero ter ajudado aí e vamos para mais estudo. Né? E voltando, vira e mexe eu volto, eu reformulo. Se tiver alguma novidade aqui, um modo mais fácil de eu explicar, né, para esquecer essa vergonha aqui, aí futuramente eu ponho. Beleza? Fica com Deus, um abraço.